Fala pessoal, tudo bem? Nos últimos dois vídeos nós analisamos o edital do Colégio Naval. Na primeiro vídeo a parte de aritmética e no segundo vídeo a parte de álgebra. E eu prometi analisar a parte de geometria, que vamos ver hoje. E eu gostaria também de falar algumas coisas, né, sobre essa matéria. Então vamos lá. Bom, geometria, lá na minha primeira vez que eu fiz a prova do Colégio Naval, foi a minha maior dificuldade. Acho que como é para a maioria das pessoas que saem de um ensino fundamental normal, que quase não tem geometria, e a geometria que tem é só para cumprir a grade curricular, não tem nada tão avançado, tão aprofundado. Então é uma matéria difícil e a prova do Colégio Naval sabe explorar essa dificuldade da melhor forma. A prova do Colégio Naval, muitos já conhecem essa dificuldade, cobra coisas que não são tão simples, não são tão básicas, que exigem um pouco mais de aprofundamento. E é para isso que eu estou aqui. Gostaria também de compartilhar um pouco da minha visão sobre a prova. Antes de tudo, gostaria de falar sobre... gostaria de agradecer, porque tive grandes professores de geometria na minha caminhada. Então, se não fossem eles, muito provavelmente eu não teria desenvolvido esse gosto pela geometria. E também gostaria tem grandes mestres no YouTube, gostaria de ter tido aula com eles, mas de certa forma nós temos a possibilidade de aprender um pouco mais graças à internet e aos livros também. Então, vou falar aqui sobre edital, depois eu vou dar umas dicas de livros para quem quiser, dicas de canais também, acho interessante aqui no YouTube, porque é um tópico difícil e é ele que vai garantir sua pontuação aí na prova do Colégio Naval, não só no Colégio Naval, mas em outras provas. Então vamos lá, vamos começar. Então, geometria e trigonometria. Já de início ele coloca trigonometria também, só para deixar claro que trigonometria cai no Colégio Naval. Então é isso. Ele começa: introdução à geometria dedutiva, definição, postulado, teorema. Então, coisas bem iniciais. Pode parecer bobo, mas é muito importante saber, porque lá na frente, às vezes você vai precisar de uma definição básica, inicial, para desenvolver um teorema um pouco mais aprofundado. Tenho aí a dica, Os Elementos de Euclides, é um livro muito bom. Não é um livro fácil, né? É um livro grande e só tem o básico do básico. Mas se você tiver curiosidade de um dia pegar esse livro para ler, eu recomendo. Mas basicamente é saber os princípios da geometria, desde o ponto, o que é um ponto, ao que é uma reta, segmento de reta. Então é isso. Linhas, ângulos e polígonos. Aqui começa a ficar um pouco mais importante, que ele vai falar sobre igualdade de ângulos. Isso sempre cai, é uma coisa comum. Questões de igualdade de ângulos, triângulos, retas notáveis, soma de seus ângulos, quadriláteros, suas propriedades de soma de ângulos, né, na parte de quadriláteros, construções geométricas e noção de lugar geométrico. Então aqui vai começar a desenvolver um pouco mais, não está explícito, mas começa a ver a parte de setrizes, começa a ter uma ideia dessas retas notáveis, na parte dos triângulos, mediana, mediatrizes não é, mas bota aí também dentro, mediatrizes, alturas. Então aí começa a complicar um pouquinho. E vocês vão ver, com o passar do tempo, que estudar geometria é aprofundar. Então nessas partes, o básico é isso, mas tudo pode ser aprofundado, tudo pode ser um pouquinho mais difícil do que já é. Então, a partir daí, depois de alturas, você pode começar a mexer um pouco com triângulo órtico, coisas que já vão mais pra frente. Mas vamos deixar isso de lado, vamos analisar aqui
Depois, lá no final, a gente volta nesse assunto. Circunferência, então, diâmetros e cordas, tangentes, ângulos em relação à circunferência, saber se um ângulo estiver fora da circunferência, quanto que vale o segmento de a corda, quanto que vale, o segmento capaz, quanto que vale. Essas coisas são interessantes e são importantes, tanto para resolução de questões de circunferência, quanto para questões, às vezes, um pouco mais mistas com outros temas. Então, quadrilátero inscritível, saber diferenciar com quadrilátero inscritível, alguns teoremas relacionados a quadriláteros inscritíveis, construções geométricas. Então, outro tema aí, ó, linhas proporcionais e semelhanças, é um tema muito importante. Tanto o teorema de Tales, aí vai começar também a falar um pouco sobre essa questão de semelhança, linhas proporcionais. Então, o ponto que divide um segmento em uma razão dada. Essa era para mim uma matéria bem complicada até eu pegar o jeito. Basicamente, foi muita questão, até pegar, até você conseguir dominar a matéria. Então, é uma questão que vai cair do mais básico ao mais avançado. Divisão harmônica, divisão normal, segmentos proporcionais, média proporcional, segmento alto, linhas proporcionais nos triângulos, propriedades da bissetriz interna e externa, semelhança de triângulos e polígonos e construções geométricas. Aqui vai começar a parte mais relacionada à trigonometria, mas é uma parte que não é uma trigonometria avançada, mas é importante saber, né? Questão de relações métricas no triângulo, retângulo, em um triângulo qualquer, medianas e altura de um triângulo qualquer. Aí ele fala que razões trigonométricas no triângulo retângulo e no triângulo qualquer, então a parte de lei dos senos, lei dos cossenos, saber quais são as principais relações que você vai ter com lei dos cossenos e raio da circunferência circunscrita a um triângulo. Aí vai aprofundando. Relação fundamental da trigonometria, relações métricas no círculo. Então isso aí é importante saber, porque é uma matéria que vai cair. Não importa se vai ser no meio de uma questão de geometria normal, se vai ser uma questão só de trigonometria, vai cair. Linhas proporcionais no círculo, potência de ponto, é uma matéria que as pessoas deixam lá pro final, para ver no final. Mas é uma matéria que sempre cai. No colégio naval aí caiu, ano passado eu não lembro se caiu, mas caiu ano retrasado, uma questão difícil. Relações métricas nos quadriláteros e construções geométricas. Agora é outro tema aí, ó, polígonos regulares, definições, propriedades, ângulo central interno e externo, relações entre lado e apótema. Isso é um tema que as pessoas deixam, mas é um tema importante, que vai salvar muito tempo, às vezes numa resolução de questão, por você saber as principais relações entre lado e o raio de um círculo circunscrito, então é importante. Ele fala, né, a questão do lado dos polígonos de 2n, lados de n igual a 3, 4, 5. Então, lá no nosso triângulo, os triângulos retângulos principais, aí, números de diagonais, importante. Medições na circunferência, então razão da circunferência para o seu diâmetro, cálculo de π pelos perímetros, o grau e seus submúltiplos em relação à medida dos arcos e radianos. Isso aqui é o básico da parte de você medir os ângulos e mudança de sistemas, né? E áreas planas, é importante também. Algumas relações, algumas fórmulas de áreas vão também ajudar na resolução de questões de geometria. Então, saber todas as áreas dos triângulos é importante, dos quadriláteros, dos polígonos regulares, do círculo, do segmento circular, do setor circular, da coroa circular, relações métricas entre áreas e figuras equivalentes. E esse tema mais novo, que é a parte de ortoedros, elementos, áreas das faces e volumes. A parte de ortoedros não caía na prova do Colégio Naval desde 2020.
2022, né? O concurso para 2023, que entrou no edital e nos últimos anos não vieram questões muito difíceis. Não é uma coisa que vai afirmar que nos próximos anos não vai dificultar um pouco mais, né? Mas quem já estudava Prepicar, quem já tinha uma ideia aí de geometria espacial básica, já vai conseguir um bom adiantamento nessa matéria. Não é uma matéria difícil, que são só ortoédros, então cubo, paralelepípedo, é só isso. Então não vai ser muito uma matéria, mais uma coisa para estudar. Isso não deve ser um medo muito grande. Então beleza, a gente viu o edital. Ler o edital é ler, basicamente. Mas, quando a gente vai começar a falar sobre a geometria em si, a gente começa a perceber que não é só isso que está no edital. A gente vai ver que são outros teoremas, são pensamentos diferentes. Infelizmente, não é fácil. Assim como não foi para mim, não vai ser para outras pessoas. Isso vai necessitar um pouco mais de pesquisa, vai necessitar um pouco de leitura. Então, por isso eu trouxe alguns livros aqui, ó, que são interessantes para começar a ter uma ideia tanto básica das coisas, quanto da geometria, quanto uma ideia mais aprofundada na relação de teoremas e outros tipos de questões no geral. Então, minha primeira dica aqui de livro é a coleção Problema Sem Problema, do professor Eduardo Mauro. Principalmente o volume 1 e o volume 2, que são de geometria plana, e o volume 4, que é problemas de geometria. São 400 questões resolvidas e comentadas, então é um livro muito bom. Os livros Problema Sem Problema, o volume 1 e o volume 2, traz desde o início. Então ele pega lá dos postulados da geometria, aí vai desenvolvendo até chegar a um nível bom aí, com alguns teoremas, algumas coisas que são voltadas principalmente para a prova do Colégio Naval. E então é um nível bom para quem está aí começando e quem já está aí no nível entre o início e já começando a aprofundar. E tem muitas questões muito boas, questões tanto de embasamento quanto questões de aprofundamento. As questões de aprofundamento estão no livro, no volume 4, então vale a pena. E o Geometria 1 e Geometria 2 do Morgado são livros que são conhecidos como por mais de ser de aprofundamento. Tem coisas que eu não recomendo, são muito avançadas, mas é sempre bom saber, né? Nunca se sabe. Então, aqui você vai começar a descobrir um pouco mais de teoremas, alguns teoremas um pouco mais diferentes, né? Tem questões interessantes, mas não são questões assim... são questões às vezes mais avançadas do que realmente o nível da prova do Colégio Naval. Questões de demonstrar, essas questões não são tão interessantes de serem feitas. Então tem que ser esperto aí quando for ver as questões do Geometria, do Morgado. E trouxe aqui também o Fundamentos de Matemática Elementar, Geometria Plana, o F69. Eu, sinceramente, não me acostumei com ele, não tive uma boa... não lidei muito bem, principalmente porque eu tive contato com ele no início. Então, talvez para quem esteja começando, não vale a pena pegar a teoria dele. As questões valem a pena. As questões, principalmente para quem está se embasando. Questões básicas de geometria, quando você acabou de ver a teoria, tem bastante questão. Então, é uma dica aí. Além disso, a minha dica vai pesquisa no YouTube. Tem professores aí que são muito bons. O próprio professor Eduardo Mauro tem um canal que todo dia posta resolução de questões. Então, é válido acompanhar. O professor Hamilton do canal Geometria Raiz também, excepcional em questões. Tá sempre resolvendo questões, tanto no nível do Colégio Naval quanto no nível mais avançado. Então é sempre interessante ter essas pequenas ideias
que às vezes a gente não tem tão claro só lendo o livro, só tendo contato com a matéria básica. Então fica aí minha dica. E pesquisa. Pesquisa, teoremas de geometria, teoremas avançados de geometria. Vai ter sempre a Wikipedia mostrando. Se você não gosta tanto da Wikipedia, pega o tema, pesquisa mais ainda, você vai encontrar artigos, vai encontrar outros livros falando. Então essas são as minhas dicas em relação à matéria e principalmente aprofundamento na parte de geometria. Foi como eu fiz e como eu acho que pode ficar um pouco mais fácil para as pessoas terem contato. Então, e fazer muita questão. As provas do Colégio Naval são basicamente questão. Se você for fazer as questões e tá sempre treinando, sempre repetindo, você vai guardar o jeito de se resolver e vai ser mais fácil na hora da prova. Quando você pegar a prova, vai ter uma questão lá, é uma questão difícil. Mas você vai ver que tudo que ela cobra, você já viu em alguma outra questão ou em teorias diferentes. Então, é sempre importante aprender a teoria e colocá-la em prática. Então foi isso, pessoal. Foi um vídeo grande, 16 minutos não é pouco tempo. Mas foi o que eu gostaria de falar, principalmente para quem está começando. Como eu tive dificuldade lá no início, acho que muitas pessoas também têm dificuldade de geometria. E é isso. Eu espero, aqui então termino a série dos 3 vídeos. Eu espero que tanto nesse ano aí, a prova agora foi adiada, foi para agosto, quanto para os próximos anos, tenham muita sorte aí, sejam abençoados aí em aprender, terem um bom aprendizado, porque a prova do Colégio Naval não é uma prova fácil. É uma das provas, se não a prova mais difícil do Brasil em matemática, principalmente para o nível fundamental. Então, essa nossa razão aí de dificuldade e para quem está sendo aplicada, é a prova mais difícil do Brasil. Para mim, eu considero. E além disso, é estudar, que só estudando, repetindo, que sai. E um dia aí, se Deus quiser, vocês estarão adentrando o barco amarelo pela primeira vez. Então, valeu, bons estudos, até mais.